Hoje vamos falar de stress. O que é, que importância tem nas nossas vidas, mas também como o podemos identificar e combater. Na maior parte dos casos, quando falamos de stress, falamos de uma resposta do organismo a algo desagradável. Quando somos expostos ao stress, o nosso organismo reage com uma resposta denominada de luta ou fuga, em que a frequência cardíaca aumenta, a respiração é rápida, os músculos contraem-se, a pressão arterial aumenta. Em suma, o organismo fica preparado para agir e impedir que nos magoemos. Se for uma situação ligeira, de curta duração, como por exemplo um único momento, um único episódio, que é o que acontece num exame, perante uma discussão ou num acidente, o organismo sabe como agir e lidar e responder adequadamente. E podemos até dizer que é positivo, que é protetor. É chamada a fase eustresse. Mas se for um stress continuado, de longa duração, ou seja, crónico, já não podemos falar da mesma forma. Ele torna-se negativo. É a fase de estresse. Passamos a ficar irritáveis, com menor poder de concentração, tristes, com insónias, com pouco rendimento, mas também pode ter manifestações físicas, como diarreia, dores de cabeça, alterações da área sexual e tantas outras. Esta situação é muito comum, de tal forma que a própria Organização Mundial de Saúde a classificou como uma epidemia de saúde do século XXI. Por todas as alterações que induz no nosso organismo, ao nível do sistema imunitário, de defesa do organismo, do sistema nervoso, do sistema hormonal, etc., pode conduzir ao aparecimento de determinadas doenças, como seja as doenças autoimunes, doenças infecciosas, cardiovasculares, a hipertensão arterial, o infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral, arritmias, a própria diabetes, a obesidade ou outros distúrbios alimentares, problemas de estômago, como por exemplo a gastrite, uma doença de refluxo gastroesofágico, a depressão, a queda de cabelo, com a calvície, a psoríase e tantas outras mais. Por tudo isto, é importante reconhecer os sinais de alerta e, caso seja necessário, procurar apoio, procurar ajuda. Aqui deixamos algumas dicas de diferentes áreas que podem, em conjunto, ajudar a ultrapassar uma situação de stress. Olá! A prática regular de exercício é fundamental para manter a saúde nas suas várias dimensões, as quais incluem as componentes física, psíquica, metabólica, social, entre outras. Por este motivo, pode também ter impacto positivo na sua capacidade de gerir o stress da vida diária. O exercício tem demonstrado diminuir as consequências psicológicas do stress, influenciando positivamente o humor e o afeto, bem como diminuindo a ansiedade e a depressão. Mesmo ao nível da alimentação, o exercício regular pode ajudar a controlar o apetite e os impulsos por certo tipo de alimentos. Mas cada pessoa é única e responde de forma distinta, quer ao stress, quer à prática de exercício. Algumas pessoas aliviam o stress e relaxam através da prática de exercício mais vigoroso e intenso, como uma aula de HIIT, de kickboxing ou até uma prova de maratona, enquanto outras necessitam de realizar exercício com intensidade leve a moderada, como tai chi, yoga, alongamentos, ou ainda recorrer a exercícios respiratórios e de relaxamento para conseguir gerir o seu stress.
Outro aspecto importante a considerar diz respeito ao melhor horário para fazer exercício. Se habitualmente se deita e levanta-se cedo, se tem um cronotipo matinal, é provável que possa beneficiar mais se realizar exercício durante o período da manhã. Caso se deite e levante tarde, um cronotipo noturno, poderá ser mais adequado realizar exercício no período da tarde final do dia. Como em muitas outras situações da vida, não existe uma receita única para todos, mas existe certamente um tipo de exercício mais adequado para si. E isto acarreta um desafio. Vai ter que experimentar e descobrir qual o exercício que melhor resulta consigo, bem como a melhor hora do dia para poder beneficiar desse efeito. Por isso, vá à descoberta do seu exercício e do prazer que o bem-estar lhe pode trazer. Se tiver dúvidas, um fisiologista do exercício pode ajudá-lo nesta busca. Olá! É natural ter sentimentos e emoções negativas como tristeza, medo, a preocupação, mas sobretudo sentir stress e ansiedade. Mas nem sempre o stress ou a ansiedade são negativas e tanto o stress como a ansiedade são vivenciados de formas diferentes e variam de pessoa para pessoa. Por isso, é importante reconhecer quando atingimos níveis que ficam fora do nosso controle e que ultrapassam os nossos recursos. Se a ansiedade e o stress forem exagerados e se nada for feito para os diminuir, entra-se na chamada fase de exaustão, com consequências graves para a saúde e com uma degradação da qualidade de vida. O stress e a ansiedade podem ser difíceis de diferenciar, uma vez que os dois apresentam sintomas semelhantes e podem ter a mesma causa. Como sinais de alerta, podemos referir dores de cabeça, dores musculares, alterações do apetite e do sono, bem como gastrointestinais, tristeza, raiva, preocupação e irritação. Podem também ser sinais o abuso de substâncias, como os medicamentos, o álcool, o tabaco e as drogas, dificuldades de concentração e de memória e pensamentos negativos, entre outros. Se partilha de uma forma persistente e com sofrimento grande parte destes sintomas, um psicólogo poderá ajudar a colocar os problemas em perspectiva e a encontrar soluções. É possível reduzir ou evitar situações de stress no dia a dia para manter o bem-estar psicológico, promovendo hábitos de vida saudável. Pode experimentar, por exemplo, se gosta de estar ao ar livre e, se for possível, dê um passeio pela natureza. Mas se preferir, pare, sente-se num local calmo e concentre-se numa música que o relaxe. Pode também praticar exercícios de respiração, como por exemplo, sente-se confortavelmente, inspire lentamente, contando até 3, como se estivesse a cheirar uma flor. 1, 2, 3. Suspenda a respiração, contando novamente até 3 e solte o ar lentamente, contando novamente até 3. 1, 2, 3. Volta a suspender a respiração, contando até 3 e repita este ciclo sem pressa por 1 minuto. Veja como se sente. Se sentir bem, pode ir aumentando tanto o tempo de contagem para 4 ou 6, como também o tempo de execução, sempre dentro de um estado onde está confortável. Se ficar tonto ao executar o exercício, pare ou diminua a contagem. Pode usar esta técnica várias vezes ao dia, mas lembre-se que a alimentação e exercício são também muito importantes para o ajudar. Olá! Uma alimentação saudável é essencial ao normal funcionamento do organismo, incluindo na resposta ao stress. Possivelmente já se apercebeu da interligação entre alimentação e stress, uma vez que o stress pode influenciar o que come, e é possível que o contrário também aconteça. Quando estamos sob stress, pode ser mais difícil seguir uma dieta saudável, pois as nossas escolhas alimentares podem funcionar como forma de compensação pela pressão a que estamos sujeitos. Esta fome, a chamada fome emocional, caracteriza-se normalmente pelo favorecimento de alimentos mais calóricos, ricos em gorduras ou açúcares, acompanhado por uma sensação de consolo ou conforto que pode levar a consumir mais do que é habitual. Por outro lado, outras pessoas em situações de stress podem sentir falta de apetite ou outros sintomas que as impeçam de comer, podendo, quando mantido, levar à perda de peso.
Portanto, se nota que come fora de horas, procure perceber se tem realmente fome ou se está sob stress. No caso de ser fome, então não deve ter dificuldades em escolher alimentos saudáveis, como por exemplo alimentos ricos em fibras que o deixam mais satisfeito, como as papas de aveia ou uma peça de fruta. Se sente que estes alimentos não o satisfazem e tem maior apetência para alimentos ricos em gorduras, em calorias e açúcares, então pode estar perante um episódio de fome emocional. Nestes casos, procure uma distração e exercícios de alívio do stress podem ser uma melhor solução. Se tem dificuldades em comer nestes períodos, experimente comer em poucas quantidades, várias vezes ao longo do dia, evitando períodos prolongados de jejum. Por exemplo, não precisa de comer um grande prato ao almoço, como uma refeição mais ligeira, mas faça durante a tarde vários lanches, comendo uma fruta, um iogurte ou uma gelatina, por exemplo. Quanto à dieta, é importante garantir que estão presentes alimentos ricos em nutrientes, como as vitaminas do complexo B, presentes em produtos de origem animal, como a carne, o peixe, os ovos, os lácteos, mas também nas leguminosas ou nos cereais integrais. E ácidos gordos ômega 3, presentes nos peixes gordos, como o salmão, a sardinha ou o atum, frutos secos, como as nozes, ou sementes, como as sementes de linhaça, por exemplo. Por outro lado, em períodos de stress, procure controlar alimentos estimulantes, como o café ou bebidas alcoólicas, que podem dificultar a gestão da situação e torná-lo mais suscetível aos sintomas. Por tudo o que foi dito, podemos concluir que o stress crónico adquiriu um papel importante, preponderante até na nossa realidade atual, com consequências muitas vezes nefastas para a saúde. Há que reconhecer os sinais de alerta, adotar comportamentos nas vertentes psicológica, na vertente de nutrição, de atividade física. Desta forma, evitar-se-á uma progressão para patologias como doenças autoimunes, metabólicas, cardiovasculares, infecciosas, psiquiátricas e disfunções sexuais. Mas lembre-se que a forma como vai gerir a situação de stress é sua. Opte, pois, por um estilo de vida saudável, com uma dieta equilibrada, com a execução de exercício físico, com um sono de boa qualidade e aprenda também técnicas que ajudam a aliviar o stress. Em suma, cuide de si.